Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar a nossa última, é isso mesmo, nossa última aula do nosso mini curso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos agora no capítulo 10 da lei, no último capítulo. Eu já disse isso para vocês, mas eu vou falar porque é motivo de bastante orgulho do professor Luiz Antônio. Nós trabalhamos 10 aulas de lei de responsabilidade fiscal, cada aula um capítulo específico. E papo reto com vocês, este curso nós trabalhamos todos os 75 artigos da lei de responsabilidade fiscal. Agora, nós vamos explicar para vocês o último capítulo, que é o capítulo de fechamento da lei de responsabilidade fiscal, onde ele vai trazer algumas disposições finais e transitórias, né? Professor, o que vem a ser uma disposição final? Uma disposição final começa aqui, ó, por exemplo, do artigo 60, né? É artigo de disposição final, aquela que vai arrematar a lei, né? Onde ela não cabia ali no corpo da lei, no corpo da lei. Por exemplo, artigo 60, né? Ele está dando uma faculdade, está dando uma prerrogativa para os municípios e Estado fixarem limites diferentes do estabelecido da lei. Isso aqui é uma disposição final, né? Vão comigo, ó, a lei estadual ou municipal, ó, lei estadual ou municipal, né? Tá fora a União, né? Poderá fixar limites inferiores. Pode ter outros limites? Pode, mas tem que ser inferiores àqueles previstos na lei complementar para as dívidas da consolidada, imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias, né? Lembrando que essas dívidas aqui, todos esses limites aqui são definidos pela resolução do Senado Federal. Mas, se assim quiser, se o governador, se o prefeito realmente ele quiser, ele está com a intenção de fazer uma boa gestão fiscal, ele pode estabelecer limites diferentes, mas limites menores, o que não pode é subir. Bacana? Então tá aí para a galera. Eu desconheço algum ente da federação que veio utilizar essa prerrogativa, né? Na verdade, aí, como todos os municípios e estados precisam de recursos, né? Uma das formas de você viabilizar recursos para investimento no município é através aí do endividamento público, né? Então, isso aqui é uma regra de disposição final. Professor, e a regra de disposições transitórias, né? Então, você tem aqui, ó, anterior à lei, ó, anterior da lei, tá? Então, você tem aqui, ó, anterior, tá? Hoje, né? Vamos colocar aqui hoje, né? Você tem hoje, né? Vou pôr hoje aqui, ó. Hoje, né? Tá aqui, né? Hoje você tem a situação X. Você opera com a situação X. O que acontece? Do nada, vem um cara aqui chamado de lei. Que agora, essa situação, ela vai ser tratada, né? Ó, como uma situação XY, né? Ou seja, diferente da anterior. Então, essa regra de transição vai ser o seguinte, ele vai definir, normalmente, ele vai definir um tempo específico para determinada situação, né? Para se enquadrar na nova situação. Aí, na nova situação. Então, ele passa um tempo, a gente vai falar para vocês desses tempos, né? É claro, para fins de concurso, essas regras de transição dificilmente caem em concurso, né? Agora, o que você tem que saber são essas regras de disposição final. Essas regras de disposição final, essas sim, com certeza podem ser cobradas em concurso, já foram, e com certeza vai ser cobradas em concursos posteriores também. Bacana? Artigo 60 está pago, vamos para o artigo 61, né? O artigo 61, ele está possibilitando também, tá? Mais uma forma de garantia, que é a caução para garantia em relação a títulos da dívida pública, né? Vem comigo. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, né? Professor, vem cá, títulos da dívida pública. Quais títulos que o legislador está se referindo aqui? Basicamente,
aos títulos chamados de títulos mobiliários. Tá? Títulos mobiliários, né? Esses títulos mobiliários, a adição, tá? A disponibilização desses títulos, né? Para você utilizar esses títulos como calção, esse é o objetivo do artigo 61, ele traz um critério, traz um requisito, né? Ele fala o seguinte, que ele tem que ser escriturado e devidamente centralizado em liquidação e custódia, né? Professor, liquidação e custódia, eu quero um exemplo. Uma liquidação e custódia que nós temos hoje em dia é a Selic, né? A Câmara lá, a Selic é uma Câmara de liquidação e custódia, mas ali é normalmente para títulos públicos federais, né? E aí, professor, aí você pode utilizar as câmaras privadas, né? Tem a CETIP, né? CETIP é uma delas, né? Você pode usar lá no ambiente da Bovesca, que é o BB3, né? Lá tem também umas câmaras privadas de liquidação e custódia. É isso que está dizendo. Ó, leva o quê? Ó, liquidação e custódia, claro, títulos mobiliários, né? Títulos da dívida pública, letras, bônus, né? Certificados, assim por diante. Ok. Expliquei. Então, esses títulos, o que a legislação está concedendo, poderão ser oferecidos em calção para garantia. Olha aí, ó. Calção para garantia, né? Então, você vai lá, tá? Vem comigo, eu quero 10 milhões de reais. Tá? Calção. Então, você vai lá na Câmara Eletrônica, tá? Liquidação e custódia, você vai pegar títulos correspondentes a 10 milhões, você vai colocar como calção de garantia. Tá? Se o ente não pagar, esses títulos serão o quê? Serão parte para o cara que emprestou. Isso está dizendo aí. Ó, garantia de quê? De empréstimos ou em outras transações previstas em lei. Pelo seu valor econômico, ó, o valor de mercado, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, né? E o Ministério da Fazenda, nós já vimos lá na dívida e endividamento, né, que a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a atribuição de um dos principais gestores da dívida interna e externa do Brasil, do Ministério da Fazenda, então ele tem que estar a par de tudo que é dívida, né? Bacana, então isso aqui é o artigo 61, né? Artigo 62, vem comigo aqui, né? Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, se houver, né? Ou seja, olha só, né? Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas. Que despesa é essa? É uma despesa corrente, né? Ok. O artigo 62, ele visa o quê? Proteger o município. Se você analisar o nosso pacto federativo, ele é a parte mais fraca do pacto federativo. A mais forte é a União, que tem uma centralização muito grande de recursos por parte delas. Depois você tem os estados e, finalmente, os municípios. Então, ele está falando o seguinte, olha, município, para você gastar dinheiro em outro lugar, você pode, mas tem requisitos, né? Olha aí, ó. Só se houver, né? Primeiro, aprovação das leis orçamentárias, né? Ó, na LDO e na LOA, ok. E depois disso tem que ter um documento comprovando essa parceria, que pode ser um convênio, um acordo, ajuste, ou congênere, conforme a sua legislação. Prof, eu sou um cara que eu só consigo entender as coisas com exemplos, né? Aí eu digo para você, dada aí a minha ampla experiência na administração pública, né? Um dos dispositivos que atende aqui o artigo 62, desculpa, gente, é a situação dos consórcios de saúde, né? Alguns consórcios de saúde são administrados pelo Estado, né? Então, cada município repassa uma verba para esse consórcio, né? E esse consórcio vai pagar despesas aí correntes, despesas de custeio. Então, isso aqui é a forma, né? Então, tá aí para a galera, né? Esse negócio aí é um negócio bastante simples, né? Artigo 63, né? Artigo 63 aqui, tá? É uma regra de disposição final, é o quê? Essa regra aqui é uma regra aí alternativa, né? É uma regra aí alternativa para beneficiar quem? Os pequenos municípios.
que é um pequeno município na interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal? Importante. Então, pequeno município é aquele município que tem uma população inferior a 50 mil habitantes. Então, o município que tem a população inferior a 50 mil habitantes, tá? Ele é facultado algumas coisas, né? Ou seja, ele tem aí algumas prerrogativas. Ele não é obrigado, né? É facultado, né? Então você vai ter o quê? Uma exceção à regra, né? Para os municípios. Por que isso, professor? Porque os municípios de menos 50 mil habitantes são municípios muito pequenos. Consequentemente, tem uma estrutura de gestão bastante precária. Tá? Muitos desses não contam com pessoal técnico especializado. Você viu essa lei de responsabilidade? Ele tem que cumprir essa lei, cara. Olha a quantidade de dispositivos que eles são obrigados. Então tem que ter gente qualificada para isso, não é qualquer um não, tá? Não é qualquer um não. Vem comigo aqui, né? O que ele é facultado? Primeiro, aplicar o disposto do artigo 22, que é a despesa com pessoal, no parágrafo 4º do artigo 30, que é o montante da dívida, ao final do quadrimestre. O que diz o artigo 22 e o parágrafo 4º do artigo 30, né? Ele diz o seguinte, né? Que em 4 meses, ó, deverá, né, 4 meses, deverá o quê? Publicar lá, fazer a apuração dos índices, né? Aqui ele fala, você não precisa de 4 meses, você precisa do quê? De 6 meses, semestral, né? Ajuda? Com certeza, é menos um relatório por ano, né? Tá aí, menos um relatório por ano, né? Vamos lá, ó, semestral, né? Aí vem divulgar semestralmente, né? Divulgar semestralmente, né? B, relatório de gestão fiscal. Sabemos que o relatório é de 4 meses, né? Ok, vem comigo. Os demonstrativos que tratam o artigo 53. O que é isso aqui? Lá no artigo 53, se você vai lá, comporão também o relatório, né? Olha, né? Principalmente dados aí de restos, inscrição de restos a pagar, disponibilidade de caixa e assim por diante, né? O que mais, professor? Outra prerrogativa, né? Está aqui, né? É uma prerrogativa, o 3 aqui, transitória agora, né? Transitória, vamos lá. Elaborar o anexo de política fiscal do plano plurianual. Bacana. O anexo de metas fiscais, olha aí. E o anexo de riscos fiscais da LDO. E o anexo que trata do inciso 1 do artigo 5º, a partir do 5º exercício seguinte ao ato da publicação dessa lei complementar, ó, a partir de 5 anos, né? Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal é de 2000. Bingo, 2000, fechou, 2000. É uma mudança grande? Sim, uma situação atual para uma nova situação. Então ele falou o seguinte, municípios, pequenos municípios, aqueles com população inferior a 50 mil habitantes, vocês irão ser obrigados a atender a LRF somente daqui 5 exercícios, daqui 5 anos. Tá? Se você quiser dar uma de gostosão, de bonzão, você pode aplicar imediatamente. Então, isso que diz aqui o inciso 3º. Este é o comando, né? Este que é o comando, né? E aí, galera, bacana? Legal, né? Essa última aula, assim, gente, é só assuntos bem específicos, tá? Bem específicos, né? Ok. Parágrafo 1º. A divulgação dos relatórios demonstrativos deverá ser realizada até 30 dias após o encerramento do semestre, né? Ou seja, está definindo aqui o prazo, caso ele faculte semestralmente, que é o mesmo prazo previsto lá no normal, né? 30 dias após o quadrimestre, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e o retorno ao limite definidos para os demais entes, né? Claro, então, se ele ultrapassar os limites, mesmo sendo pequeno, ele vai ter as mesmas regras de controle aí, né? Justo, com certeza, né? Artigo 64, né?
que diz o artigo 64, né? Claro, o legislador, quando fez essa lei, ele pensou na administração pública como um todo, todos os entes da federação. E ele pensou também nos municípios, principalmente nos municípios, porque, como eu disse, no nosso pacto federativo, os municípios é a parte mais frágil desse pacto, né? Não dispondo de recursos, não dispondo de pessoal qualificado, a remuneração é sempre mais precária, remuneração precária não consegue atrair grandes técnicos para compor as equipes, então o artigo 64 falou, não, a União vai ser papel seu. Então a União fica obrigada a prestar assistência técnica para os municípios. Isso que diz, traz essa obrigação. A União, olha aí, prestará, olha o verbo aqui, prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar. Olha aí, que coisa legal. Então, está obrigando a União a prestar essa assistência. E prestou, com certeza, a União ofereceu cursos no Brasil todo, presencial, online, consultoria e assim por diante, né? Vem comigo aqui. A assistência técnica consistirá, ou seja, está trazendo aqui, tá, um detalhamento dessa assistência técnica, né? No treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos que trata o artigo 48, né, por meio eletrônico e amplo acesso público. Vamos lá, queridos alunos, vamos ver. Você lembra que trata o artigo 48? O artigo trata dos instrumentos de transparência, né? Transparência, né? Que são todas as leis orçamentárias, os relatórios, audiências, meio público, etc, 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 né? Publicação em sites e assim por diante, né? Parágrafo 2º, né? Vem comigo aqui. A cooperação financeira compreenderá a doação, olha aí, a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio de instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas, né? Com base nesse aqui, né? O município aí, eu conheço alguns municípios que fizeram algumas operações externas aí, para quê? Para receber o dinheiro para modernizar a sua administração tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, né? Então, olha que coisa interessante. Aqui está possibilitando os meios para essa modernização, né? Com certeza, gente, quanto mais... o que o legislador pensou aqui, né? O legislador pensou o seguinte, cara, quanto, né, melhor o pessoal, quanto mais desenvolvido, quanto mais treinado o pessoal, melhor vai ser a gestão pública, com certeza, né? Com certeza. Então, essa foi a ideia do legislador. Essa foi a ideia do legislador, tá? Artigo 65, né? O artigo 65 e o artigo 66 são duas situações de exceção ao cumprimento da LRF. O artigo 65 vai falar da situação da calamidade pública. A calamidade pública é uma desgraça. Nada está operando na normalidade. Se nada está operando na normalidade, fica difícil você cobrar o quê? Os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá lá. E o artigo 66? É uma crise econômica, o PIB negativo, por exemplo. Então, nas duas situações, tá, os entes da federação, tá, terá amenizada a sua situação. Vem comigo. Então, o artigo 65 fala da calamidade. O artigo 66 vai falar do quê? Vai falar da crise econômica comparada vinculada ao PIB, né? Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, tá? Ou pelas assembleias legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação. Tá? Então, calamidade pública não vai ser um decreto do Executivo. O legislador, sabiamente, exigiu o quê? A aprovação
e conhecimento autoriza o do povo, ou seja, das casas de lei. Congresso Nacional, Congresso, aí que inclui a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Bacana, no caso da União. E aí vem uma pegadinha que já foi cobrada em concurso, né? Assembleias legislativas para o Estado, bacana. Professor, município, Câmara Municipal? Não. Também há Assembleia Legislativa. Então, para efeitos da LRF, o município, se está em calamidade pública, vai ser a Assembleia Legislativa que deverá decretar o estado de calamidade pública. Bacana, já caiu muito isso. Então, a Assembleia Legislativa vai ser do Estado e dos municípios, né? O que acontece? Que está em estado de calamidade pública, né? Vai dobrar o prazo? Não, vai suspender os prazos da LRF, né? Serão suspensas, né? Isso aqui deveria estar em vermelhinho, cara, erro meu, tá? Suspensas a contagem dos prazos das disposições estabelecidas no artigo 23, que é os prazos para a recondução da despesa com pessoal. Artigo 31 vai ser com a dívida e endividamento. Artigo 70 é uma regra de transição de despesa com pessoal, que a gente vai falar o artigo 70 já estamos no artigo 65. Então, aqui, calamidade, você tem que fixar, é suspensão dos prazos, né? Inciso 2, vem comigo. Serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais, né? Resultados fiscais que está lá no relatório, né? No relatório resumido de execução orçamentária. E a limitação. O que diz aqui? Se você não atingiu aqui o resultado fiscal, você tem que diminuir despesa, a limitação. Então, nesses dois casos aqui, elas estarão suspensas ou serão dispensados, tá? Aqui, ok? Bacana, né? Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa, atenção, estado de defesa, tá? Ou estado de sítio, tá? Estado de defesa e estado de sítio decretado na forma da Constituição. Então, estado de defesa e estado de sítio também serão suspensas e dispensadas aí esses dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, prof, cara, justo demais isso, né? Ok. Então, artigo 65, situações de exceção, calamidade pública, né? Artigo 66, também estados de exceção. Só que aqui serão o quê? No caso de crise grave econômica, né? Os prazos estabelecidos no artigo 23, despesa com pessoal para recondução. Artigo 31, dívida e endividamento. Artigo 70, regra de transição para se enquadrar na lei. Serão duplicados. No artigo anterior, eram suspensos. Agora aqui, duplicado esses prazos, né? Tá aí. Em qual situação? No caso de crescimento real abaixo ou negativo do PIB nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a 4 quadrimestres, ou seja, 1 ano, né? Aí. 1 ano. Então, neste caso aqui, do PIB, entendeu? Nesse caso aqui, serão duplicados esses prazos, né? Professor, mas o comando do artigo 66 ficou muito amplo, concordo contigo, né? Claro, por isso que existe o tal de parágrafo, né? O parágrafo ajuda a entender, a completar o cabeça do artigo, que é o caput, né? Entende-se por baixo crescimento, agora ele vem, entende-se por baixo crescimento, a taxa de variação real acumulada no PIB a 1% no período correspondente aos 4 últimos quadrimestres, né? Então, aí, 1%, né, real ou abaixo ou negativo a 1%. Ok, tá aí. Parágrafo 2º. Prof, quem que vai auferir o PIB? Quem vai auferir o PIB, nada mais e nada menos que o IBGE. Então, o IBGE, tá, é o responsável pelo cálculo do PIB no Brasil há muito tempo. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ou outro órgão que vier substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIBs nacional, estadual e regional. Ok, de boa, né? Parágrafo 2º, né? Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no artigo 22. Aí que tem que ser, né? Por que o PIB aí tem essa prerrogativa de exceção? Porque é o seguinte, cara, se não há crescimento da economia, se não há crescimento do PIB, né? Se não há crescimento do PIB, você não tem dinheiro. O dinheiro reduz a quantidade de circulação de dinheiro, reduz a renda, claro, principalmente no Brasil, que é certo que a nossa estrutura tributária, ela está toda ela vinculada na onde? Está toda ela vinculada à renda, né? Então, o que vai acontecer? Está toda ela vinculada à renda, ela vai ser prejudicada, tá? Então, isso que acontece, né? Bacana. E aí, professor? Aí, só para falar para vocês aqui, ó, e já que está com problema, aí sim que tem que ter o estado de alerta, artigo 22, né? O artigo 22, né? Bacana? Então, vem comigo aqui, parágrafo 4º, né? Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas nas políticas monetária e cambial de responsabilidade do Banco Central, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no artigo 31, ou seja, somente no tocante dívida pública, né? Somente no tocante dívidas públicas, poderá ser ampliado em até 4 quadrimestres. Olha aí, poderá ser ampliado em até 4 quadrimestres, 16 meses, né? Bacana? Isso aí, então, esse aqui é o artigo 66.